Sejam bem-vindos às Conversas à Pormor, conversas descontraídas sobre o mundo rural e pecuária extensiva. Gravamos este episódio durante a Expopec, uma feira que promove os valores do mundo rural. E hoje a minha convidada é Helena Cavaco, vice-presidente da CCDR Alentejo, com o pelour da Agricultura e Pescas. Seja bem-vinda, Helena. Olá, Nélia, muito bom dia. É um gosto estar aqui em Montemor e poder dar o meu contributo para esta feira. Muito bem. Assumiu estas funções como vice-presidente da CCDR em março. Como é que está a ser este novo desafio? É um grande desafio, sem dúvida, até pela relevância que o setor agrícola tem no Alentejo, mas é um desafio extremamente motivador. E, obviamente, assumo estas funções com um forte sentido de responsabilidade, mas com o mesmo empenho que sempre tive relativamente ao desenvolvimento da agricultura e do Alentejo ao longo do meu percurso profissional. Obviamente que continuarei empenhada em trabalhar em proximidade com os agricultores e com os outros agentes do setor agrícola, de forma a tentarmos encontrar em conjunto soluções para os desafios que a agricultura enfrenta no nosso território. Obviamente o Alentejo tem um enorme potencial e acredito que através do diálogo e da cooperação e da proximidade com os agricultores e com as associações e todos os agentes do mundo agrícola que podemos em conjunto encontrar soluções para ultrapassar os desafios que o setor enfrenta. Sem dúvida. E por coincidência, curiosamente, celebra-se este ano o Ano Internacional da Mulher Rural. Qual é que acha que é o papel que hoje têm as mulheres no mundo rural alentejano? As mulheres, sem dúvida, que têm um papel muito importante no setor agrícola e nomeadamente na nossa região. Cerca de 31% das explorações agrícolas em Portugal são lideradas por mulheres, o que demonstra também que o setor feminino tem feito um crescimento nesta matéria. E nós aqui no Alentejo e em particular nesta região temos bons exemplos disso, como é o caso da Inês Marques Lopes, vencedora do Prémio Talenta em 2024, com um projeto de produção de pistácios na zona de Arraiolos, ou o da Joana Freixa, distinguida em 2025 com o Prémio de Jovem Agricultora Europeia, com um projeto ligado à pecuária extensiva. Portanto, são bons exemplos que mostram o dinamismo e a inovação que as mulheres trazem ao setor agrícola. No entanto, a presença das mulheres relativamente a cargos de topo nas associações de agricultores, por exemplo, ainda continua a ser num número bastante reduzido. Nós aqui na Apormor temos o caso da Maria do Céu, que integra a direção da Apormor, e bem, mas acredito que as mulheres podem realmente acrescentar valor e, nesse sentido, também considero que é um bocadinho simbólico o facto de eu ser a primeira mulher a nível nacional que assume funções de vice-presidente da CCDR com o pelour da agricultura. No entanto, isso não é só apenas uma curiosidade, não é o mais relevante. Realmente aquilo que é importante destacar são exemplos como o da Inês Lopes e o da Joana Freixa e tantos outros que existem no nosso território de projetos inovadores e sustentáveis na área agrícola que são liderados por mulheres. E acredito que essa liderança feminina pode ser um bom exemplo para atrair outras mulheres para o setor. Interessante, porque até esta semana ouvimos dizer na comunicação social que há um estudo que diz que os jovens querem permanecer nas suas terras, não querem todos ir para as grandes cidades. Ou seja, como é que se consegue que realmente mais mulheres e homens, não é, fiquem no mundo rural? Este é o grande desafio. Sim, sem dúvida que um dos grandes desafios do setor agrícola é a renovação geracional. Nós temos um setor agrícola que é composto por pessoas com elevada idade, e um dos desafios é sem dúvida conseguirmos atrair pessoas para o setor, e isso passará sem dúvida por conseguirmos criar oportunidades de realização profissional e empresarial e por mostrar que a agricultura é um setor moderno, inovador e tecnológico.
E aqui também queria também destacar que realmente nos últimos avisos dos projetos de jovens agricultores tivemos uma componente de igualdade de género que passou a estar refletida na valia global da operação, que é a fórmula que hierarquiza os projetos. Portanto, os projetos submetidos por mulheres tinham uma discriminação positiva a nível dos projetos de jovem agricultor, o que incentiva, ou poderá ser uma forma também de incentivar a participação feminina no setor. De qualquer forma, para atrairmos pessoas para estes territórios mais rurais e de baixa densidade, sem dúvida que será importante criarmos o acesso à habitação, termos bons serviços públicos, termos bons transportes, boa conectividade, de forma a que consigamos mostrar aos jovens que estes territórios são apelativos, porque depois também temos muitas coisas boas. Nós nestes territórios conseguimos ter maior proximidade, conseguimos ter maior entreajuda, maior proximidade entre as populações, coisas que nas grandes cidades não acontecem. E isso é uma mais-valia, e temos assistido a muitos jovens que saem destes territórios para ir estudar nas grandes cidades, mas que depois, ao fim de algum tempo, querem regressar às suas terras porque sentem este apoio familiar e dos amigos e esta mais-valia de viver em territórios em que há esta proximidade. Portanto, é criarmos mais condições para que estas pessoas possam regressar. E focando agora aqui no tema da pecuária extensiva, porque estamos aqui na capital nacional da pecuária extensiva, ainda que não reconhecida oficialmente, mas pelo menos, ou seja, tem todo o mérito para poder vir a ser. Qual é que é a importância deste setor para o Alentejo? E juntou-te a pergunta que é se as políticas públicas têm dado a importância suficiente a este setor. A pecuária extensiva é sem dúvida uma das grandes marcas identitárias do Alentejo e que tem uma importância estratégica muito, muito relevante. O Alentejo concentra cerca de 2,2 milhões de hectares de superfície agrícola utilizada, dos quais metade, e que representam metade da SAU nacional, e que por sua vez 85% da SAU alentejana é correspondente a sistemas de sequeiro e sistemas de extensivo. Portanto, obviamente que estamos a falar de uma forma de agricultura que desempenha um papel muito, muito relevante no território, quer em termos tem uma função ambiental, social e territorialmente muito importante. A pecuária extensiva contribui realmente para a preservação do montado, para a biodiversidade, para a gestão sustentável do solo e para a prevenção do abandono e dos incêndios rurais. Portanto, não podemos descurar este papel relevante da pecuária extensiva. E, portanto, é importante conseguirmos criar condições para que estes sistemas consigam permanecer, porque eles têm um papel muito relevante no território. Hoje em dia, na política agrícola comum, nós temos alguns apoios direcionados especificamente para esta atividade, nomeadamente o maneio da pastagem permanente, as pastagens biodiversas, a manutenção dos sistemas agro-silvopastoris, que são apoios fundamentais para a preservação destes ecossistemas característicos do nosso Alentejo. Temos ainda os apoios às raças autóctones e os prémios associados aos ovinos e caprinos e o prémio à vaca leitante, que estes animais, se forem explorados em regime extensivo, os agricultores conseguem acumular estes apoios com os apoios que referi anteriormente, o que dá uma ajuda à sustentabilidade económica das suas explorações. Com certeza que haverá espaço para melhorias e para implementar ainda outras situações. Uma das coisas que me parece muito relevante será o conseguirmos ter instrumentos de apoio que sejam mais simplificados e que permitam aos agricultores aceder a eles de uma forma menos burocrática.
Mas, pronto, mas sem dúvida que estes apoios dão uma ajuda importante para a sustentabilidade destas explorações de pecuária extensiva e de regimes de sequeiro. Porque existem vários desafios de ordem ambiental, de mercado, de fitossanidade, não de sanidade animal, não é? Ou seja, como é que o setor se deve posicionar e que tipo de apoios é que também devem existir? Temos apoios, atualmente há uma medida modelo do BEPAC que tem a ver com a gestão do montado por resultados a nível ambiental. É um bom exemplo, na sua visão, este tipo de medidas deviam ter uma escala maior, no fundo, ou seja, o montado, por exemplo, ser gerido de uma forma em que o agricultor pudesse ter o apoio consoante o resultado ambiental que obtivesse. Por acaso é interessante, a Nélia falou numa das medidas que também apoia estes sistemas extensivos e que eu não tinha mencionado, mas sem dúvida que esta medida do montado por resultados é uma medida muito interessante. É mais um caminho e importará agora, nesta fase que estamos a negociar um novo quadro comunitário de política agrícola comum, importante avaliar o que é que foram os resultados destas medidas e percebermos por onde é que podemos caminhar e o que é que teremos que alterar. Há uma coisa que é fundamental e que acho que estamos todos de acordo, é que estes sistemas ligados ao montado, às pastagens naturais e ao uso sustentável dos recursos desempenham uma função ambiental muito relevante e ao nível da biodiversidade, da gestão da paisagem, como já referi, da prevenção dos incêndios e evitam o abandono destes territórios que já de si têm baixas densidades. Portanto, por tudo isso, são tipos de sistemas agrícolas que importa continuar a preservar. E, portanto, acredito que eles tenham o seu espaço e, sem dúvida, pela grande relevância, como disse anteriormente, ocupam cerca de 85% do nosso território, portanto, temos que os apoiar e temos que encontrar caminhos para que eles continuem a ter o seu espaço e a desempenhar o seu papel fundamental no território. Até porque, atualmente, a nível da Comissão Europeia, estão a ser preparadas mecanismos e certificações de mecanismos como os créditos de carbono e até os créditos de biodiversidade. Há aqui uma oportunidade também para os agricultores, creio eu, aqui no Alentejo. A questão é se realmente a pecuária extensiva pode ter aqui este papel de ser também parte da solução climática, da adaptação e da mitigação das alterações climáticas. Sim, sem dúvida que a pecuária extensiva tem também esta componente do sequestro do carbono. Eu acho que aí nós temos ainda um caminho importante a fazer de como conseguir certificar estes modelos e encontrar aqui mais uma forma de os valorizar, porque se eles dão um contributo positivo, então temos que descobrir como certificá-los para que possa daí advir mais um reforço positivo para as explorações que têm estes modelos. Sem dúvida, e é isso que a Comissão Europeia realmente atualmente está a preparar, este mecanismo de certificação dos créditos de carbono, e que penso que pode ser uma oportunidade aqui para o Alentejo e para a pecuária extensiva. Porque também falou, e já tocou no tópico da política agrícola comum, gostava de lhe fazer esta pergunta, ou seja, está a ser preparado a próxima PAC, pós-2027, que vigorará durante o próximo quadro comunitário de apoio, e de facto há aqui uma novidade, que é a integração da política agrícola com a coesão, num plano de parceria, o chamado Fundo Único. Isto tem suscitado da parte dos agricultores muita contestação. Enquanto responsável pela agricultura no Alentejo, preocupa esta junção? Neste momento temos uma proposta da Comissão Europeia que aponta realmente nesse sentido, enquanto que até aqui tínhamos uma política agrícola comum, portanto, em que havia, a nível europeu, garantia regras e instrumentos relativamente harmonizados entre os vários Estados-membros. O facto de criarmos este fundo único, em que teremos nesse fundo a coesão e a agricultura em simultâneo, poderá eventualmente criar aqui uma disputa de verbas entre estas duas realidades, entre a coesão e a agricultura. Por outro lado, isso poderá criar um desafio acrescido, porque
poderemos ter a nível europeu diversas realidades nos Estados-membros a nível de regras da política agrícola comum, da política agrícola, e podemos ter Estados-membros que, sendo mais ricos ou que tendo mais recursos financeiros, possam apoiar mais a agricultura em detrimento de outros Estados. E isso pode ser um desafio, sem dúvida. Agora, eu também quero deixar aqui uma nota muito positiva, que é: nós temos mostrado ao longo dos anos que somos capazes de nos adaptar às novas realidades. E estou certa que, seja qual for o modelo que for encontrado em Bruxelas, o nosso setor agrícola estará capacitado para se adaptar à nova realidade e para lidar com aquilo que aí vier. Exatamente, no fundo tentar que os fundos sejam geridos o melhor possível e que não haja o corte, porque atualmente aquilo que está em cima da mesa para Portugal é um corte de 15% em relação à política agrícola comum do quadro que está agora a vigorar ainda, portanto, mas ainda há espaço para negociar. Isso vai depender um bocadinho de como depois for gerido este tal fundo comum, porque poderemos conseguir não perder verbas absolutamente nenhumas relativamente ao quadro atual, mas cá está, vai depender de como essa negociação for conseguida e depois for gerida a nível de cada Estado-membro. De qualquer forma, também quero mais uma vez dizer que ainda estamos numa fase de negociação em que muito possivelmente o modelo que temos atualmente ainda sofrerá algumas alterações até chegar ao modelo final que será colocado ou que resultará no final. Portanto, acredito que nós temos um senhor Ministro da Agricultura que está muito atento e que conhece muito bem aquilo que são as negociações em Bruxelas, porque já foi eurodeputado, portanto, domina perfeitamente estas matérias e que está muito atento, e portanto eu acredito que nós vamos conseguir ter verbas e ter um quadro comunitário que responda àquilo que são as necessidades do setor. Esperemos que sim. Voltando aqui novamente à pecuária extensiva e também à questão das organizações, do fomento daquilo que é o movimento associativo, eu perguntava-lhe qual é que é a importância que vê em organizações como a Apormor no desenvolvimento deste setor. A Apormor é uma associação que representa mais de 200 associados ligados sobretudo às fileiras da carne, dos bovinos, dos ovinos e dos caprinos, e que abrange uma vasta área do território alentejano, e que nesta região se assume como uma referência a nível do apoio técnico aos agricultores, na organização do próprio setor e na valorização da pecuária extensiva. Tem aqui um papel muito relevante com a questão do leilão, da valorização da carne. E, portanto, daquilo que eu conheço do trabalho da Apormor, tem feito um trabalho muito relevante junto também, e era um ponto que eu queria sublinhar, que tem feito um papel muito relevante junto das gerações mais jovens e da promoção da agricultura e do setor agrícola junto das crianças e dos jovens, mostrando aquilo que é o papel importante que o setor agrícola tem no nosso território, e de como o setor agrícola é inovador, é sustentável, passando essa imagem junto dos mais jovens, que por sua vez vão fazer uma contaminação positiva junto das suas famílias. E, portanto, isso é sem dúvida um trabalho muito meritório e que importa continuar, porque se nós só conseguimos assegurar o futuro da agricultura se começarmos já a trabalhar junto dos mais jovens. E, portanto, a Apormor tem feito esse trabalho, que é um trabalho muito meritório e tem-no feito inclusivamente aqui dentro da feira. Tem tido várias atividades direcionadas para as crianças, trazendo as escolas e mostrando aquilo que é o mundo agrícola aos mais jovens. E considera que o diálogo entre as associações e a administração pública está a funcionar bem? O que é que pode ser melhorado nesta articulação? Acredito que é assim, nós temos atualmente um Ministério da Agricultura
que está muito próximo das associações e muito próximo dos agricultores, que vem ao terreno, que ouve, que escuta, e sem dúvida que isso é fundamental para se poderem desenhar melhores apoios e para poder responder de forma mais célere e mais adaptada àquilo que são as necessidades do setor. E ainda recentemente tivemos a oportunidade de receber a iniciativa Terra e Mar 2026 em Évora, com o Sr. Ministro da Agricultura a estar presente 2 dias em Évora, em que teve a oportunidade de reunir com mais de 20 entidades do setor e de uma forma muito próxima conseguir ouvir aquilo que são as preocupações de cada uma das organizações representativas, porque nós temos no Alentejo, nós representamos 1/3 do território nacional, não é? E dentro do Alentejo temos muitos alentejos e com realidades muito distintas. E esta escuta permitiu ouvir de viva voz aquilo que são as necessidades de cada uma das áreas da nossa agricultura. A Apormor teve a oportunidade de estar numa reunião com o seu ministro e de levar também aquilo que eram as suas preocupações e aquilo que entendia como de mais relevante para o setor, e acho que esta escuta é fundamental. E nós, comparativamente com o passado, temos uma mudança drástica. E sem dúvida que esta articulação é muito relevante. Com certeza que há muita coisa por fazer e que há muito trabalho. Todos os dias temos desafios a que devemos dar resposta, e sem dúvida que a questão da desburocratização é um deles. Mas esta proximidade tem sido feita, e acho que ela dá frutos. Sem dúvida. E por falar em dar frutos e por falar em futuro, como é que imagina, Helena, a agricultura e a pecuária no Alentejo daqui a 10 ou 15 anos? Essa é uma pergunta desafiante. Eu acredito que a pecuária extensiva e a agricultura de sequeira, até pela importância que tem no nosso território e pela vasta área que ocupa, com certeza que tem que continuar a ter o seu caminho e a ter o seu espaço. Esse caminho passará, na minha opinião, por uma valorização dos produtos que são produzidos por estas atividades, criando algumas marcas distintivas e conseguindo introduzi-los em nichos de mercado que valorizem realmente estes produtos que são feitos, que contribuem também para promover para preservar a biodiversidade, para contribuir para a coesão territorial, e temos que encontrar aqui um caminho de valorizar, de criar um selo que distinga esses produtos e promovê-los nos mercados de forma a que eles sejam valorizados pelo consumidor final. A origem Alentejo, a origem extensiva, é isso? Sim, com esta marca distintiva de preservação de biodiversidade, de todos estes elementos que têm não só a ver com o produto em si, mas com a forma como o produto é produzido. E toda esta história que está agregada, acho que deve ser valorizada e que devemos conseguir criar aqui formas de mostrar ao consumidor esta realidade distintiva, de forma a que o consumidor valorize estes produtos. Sem dúvida. E também temos um grande potencial de turismo e uma coisa pode potenciar a outra, não é? Sem dúvida, esta interligação, cada vez se assiste mais, nós já temos este exemplo com o enoturismo, está-se agora a querer fazer também um caminho com o olivoturismo, e acredito que as explorações agrícolas também têm uma forte componente que já está a ser valorizada e que ainda pode ser mais, de trazer também, mostrar as nossas explorações a outras pessoas de outras zonas do território, estrangeiros, turistas, mostrar como é que nós produzimos, como é que nós contribuímos para preservar o meio ambiente, como é que nós contribuímos para a preservação da biodiversidade, e esse caminho de ligação entre a produção agrícola e pecuária e entre o turismo pode e deve ser feito.
E para concluir, ia-lhe fazer uma pergunta que era, se pudesse implementar, se tivesse o poder executivo na sua mão, se pudesse implementar imediatamente uma medida estrutural para este setor, qual seria? A medida que eu acho que importa, entre muitas outras, mas aquela que eu acho que faria muita diferença é sem dúvida a desburocratização da agricultura, porque nós hoje em dia temos, apesar de utilizarmos este chavão ao longo das várias reformas da política agrícola comum, ouvimos sempre falar em simplificação e em desburocratização, mas na prática aquilo que os agricultores sentem não é isso. Os agricultores têm que responder a muitas regras, têm um conjunto de burocracias muito grande, com muitos licenciamentos, muitos procedimentos burocráticos que ocupam muito tempo do agricultor ou do gestor de uma empresa agrícola, e que, se nós conseguirmos fazer um caminho de simplificação de procedimentos e de desburocratização do setor, sem dúvida que conseguiremos deixar que o agricultor tenha mais tempo para se focar na produção, na inovação, na melhoria da sua exploração, no investimento, e para que o agricultor consiga fazer aquilo que realmente gosta, que é produzir. Essa medida seria bem-vinda em todo o setor, não só agrícola. Muito bem. Helena, muito obrigada por esta conversa à Pormor, por partilhar connosco a sua visão. Desejo-lhe muito boa sorte nas suas funções até ao final do mandato e que seja, quem sabe, um próximo. E muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada, foi um gosto e esperemos trabalhar em conjunto para que a agricultura continue a ser cada vez mais forte no nosso território. E por hoje termina a nossa conversa à Pormor. Sigam-nos nas redes sociais e até um próximo episódio das Conversas à Pormor.